Queremos mais uma vez saudar os alunos e a congregação, a igreja, e agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que Ele está nos concedendo nesse final de semana de retomar esse tema que é crucial para a compreensão da vida cristã, do cristianismo e da nossa existência aqui nessa terra. Quando um adventista do sétimo dia olha para o futuro, ele não precisa olhar com desespero, ele pode olhar com esperança. Esperança na breve volta, no breve encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando um adventista do sétimo dia olha para o passado, ainda que seja para o seu próprio passado, ele não precisa olhar com culpa. Ele pode olhar com segurança, com certeza, porque no nosso passado há uma cruz que se levantou, onde o nosso Senhor morreu para nos salvar. Nessa noite nós vamos concluir um pensamento que começamos a construir na sexta-feira. E para isso nós vamos, mais uma vez, à Palavra de Deus. São Lucas, capítulo 22, versículos 39 a 46. Temos lido esse texto, esses versículos, desde a sexta-feira, na sexta-noite, no sábado pela manhã, ontem à tarde, numa cerimônia tão linda, tão tocante que tivemos aqui, no culto jovem. E agora, mais uma vez, a leitura desse texto bíblico, concluindo o raciocínio que começamos a construir na sexta-feira. Lucas 22, 39 a 46. Diz assim a palavra de Deus. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava. Orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Aos 12 anos de idade, o Senhor Jesus foi a Jerusalém, foi ao templo, juntamente com seus pais. E foi aos 12 anos, no templo, assistindo uma cerimônia de sacrifícios, que o Senhor Jesus teve uma compreensão mais ampliada do seu ministério. E eu tenho imaginado essa cena muitas vezes. Eu penso ali José, junto do templo, perto do altar do sacrifício, observando o sacerdote, e talvez Jesus ali com suas mãozinhas trêmulas agarradas à mão de José, olhando a movimentação dos sacerdotes. Eu penso que Jesus observa então quando o sacerdote traz um cordeirinho, e Jesus observa espantado quando o cordeirinho é amarrado em suas 4 patinhas, e o cordeiro então é colocado ali sobre o altar do sacrifício. É ateado o fogo, e Jesus observando a cena, curioso, tentando compreender o sentido, o significado oculto por trás da cerimônia. E finalmente o sacerdote levanta o cutelo, levanta a espada. Séculos antes, quando Abraão levantou a espada, um anjo travou o punho de Abraão e não permitiu que o filho fosse sacrificado. E mais uma vez a cena se repete, o sacerdote levanta o cutelo e desfere o golpe. E o cordeirinho, em poucos minutos, já ali sem vida. Nesse exato momento, o Espírito Santo fala aos ouvidos do pequeno garoto de 12 anos. E o Espírito Santo diz: você é o Cordeiro. E a partir desse dia,
Jesus passou a viver à sombra da cruz. Já aos 30 anos, ele vai até o deserto da Judéia, às margens do Jordão, recebe o batismo, vai para o deserto, e então ele começa uma caminhada certeira em direção à cruz. E agora, finalmente, após passar pelo cenáculo, ele vai em direção ao Getsêmani, e ali, ajoelhado, ele é consolado, confortado por um anjo, e ali ele toma a decisão de salvar o homem, custe o que custar. Ele havia orado dizendo: Senhor, meu querido Pai, não há uma outra maneira, não há um outro jeito de salvar o homem. E Deus havia dito que não havia outra maneira de salvar o homem. Mas um anjo é enviado para confortá-lo e para mostrar os resultados maravilhosos de alegria, de felicidade, de vida eterna que eu e você teríamos. E eu não posso deixar de crer que naquele dia, lá ajoelhado no Getsêmani, Jesus olhou para esse dia, para essa noite aqui, quando você ouviria mais uma vez a história do Getsêmani e do Calvário, e tomaria a sua decisão de amar, de se entregar, de louvar a Jesus para sempre. E Jesus avaliou que valeria a pena morrer pelo homem. E assim, independente do custo para si, ele decide ir em direção à cruz. Ele havia dito: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas ele também orou ali: Pai, faça-se a tua vontade na minha vida. Muitas vezes nós temos dificuldades para entender, para compreender a vontade de Deus e a vontade de Jesus. Há uma tentação no coração nosso de acreditar que o pai era aquele duro, violento, agressivo, sanguinário, que queria por toda força que o homem pagasse pelos seus pecados. E que Jesus foi aquele bonzinho, chegou: Pai, não faz isso, por favor, tenha misericórdia deles, olha lá, são tão jovens, são tão incoerentes ainda, estão começando a vida, é um garoto, é uma garota, eles vão aprender, tenha um pouco mais de paciência. Nós costumamos pensar a Deus como aquele que está desesperado tentando mandar as pessoas para o inferno. E Jesus é aquele que está tentando tirar as pessoas de lá. Mas nós não podemos esquecer, queridos, que a oração de Jesus foi: Pai, se não há outra maneira de salvá-los, faça-se a tua vontade. Portanto, a morte do Senhor Jesus foi a vontade de Deus, o desejo de Deus, a intenção de Deus. Foi a concretização, a realização dos planos de Deus. E foi para garantir a aceitação plena do Filho que Deus enviou o anjo para mostrar os resultados em ganho e em vida eterna para nós. Eu tenho pensado algumas vezes também num diálogo oculto que pode ter ocorrido entre Jesus e o Pai, que talvez não foi um diálogo com palavras, mas foi um diálogo de intenções entre Deus e Jesus. Há um princípio no grande universo de Deus. E o princípio é o seguinte: tudo aquilo que está ligado a Deus, tudo aquilo que está relacionado com Deus, tudo aquilo que está conectado a Deus, tudo aquilo que está linkado com Deus, tem vida. Porque Deus é a fonte da vida. Deus é a fonte absoluta da vida, de energia, do gozo, de felicidade e de movimento no universo. Então, tudo aquilo que se mantém ligado, conectado a Deus, mantém-se vivo. E aquilo que se mantém para sempre ligado, conectado a Deus, tem vida eterna. E a partir do momento que qualquer coisa viva rompe a comunhão, a ligação, a conexão com Deus, a consequência natural é morte. O salário do pecado como morte não é porque nós temos um Deus manhoso, um Deus irado, um Deus que tem chiliques e que você não pode desobedecer um pouquinho que ele já parte para a sua garganta para lhe castigar e sufocar. Não. É um princípio do funcionamento do universo, é um princípio que garante a vida no universo. Deus é a fonte da vida, de alegria, de bênção, de paz, de bem-estar. Ele diz: tudo aquilo que está ligado a mim, mantém-se vivo.
E o pecado nada mais é do que a desconexão do ser vivente com Deus. E como o homem rompeu sua conexão, sua comunhão com Deus, e nós nascemos rompidos, brigados, separados de Deus, e nascemos, portanto, mortais, numa condição de pecaminosidade. E a consequência natural disso é a falta de vida, é a ausência de vida, e, portanto, a morte eterna. Não necessária ou somente como um castigo de um Deus irado, mas pela consequência natural de estar separado dele. Agora, Jesus fez diferente. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. E ao nascer da Virgem Maria, nasceu ligado ao Pai. Nunca perdeu a conexão com Deus. Sua vida de oração, de leitura da Bíblia, seus atos de misericórdia, desde garoto, desde pequenininho. Às vezes os trabalhadores voltavam do campo, no final da tarde, cansados, exaustos, com foice, com enxada nos ombros, com ferramentas, o grupo de trabalhadores voltando e entrando em Nazaré. E quando eles estavam entrando, eles encontravam com um garoto, um adolescente, de 14, 17, 15, 20 anos. Ao longo de cada fase etária de Jesus, esses trabalhadores que voltavam do campo, encontravam Jesus indo para a encosta das montanhas, com uma cópia da Torá, para refletir, pensar, para aprender com seu pai, para orar ao pai, para pedir força, ânimo, para pedir esperança. Nunca rompeu sua comunhão com o pai. E por nunca ter rompido a comunhão com o pai, resultado natural da vida do Senhor Jesus era a vida eterna. E queridos, quando lá no Getsêmani, ajoelhado, o Pai disse: não há outra maneira de salvar o homem. E Jesus diz: então faça-se a tua vontade. Eu penso que Jesus pode ter dito: Pai, como está o homem? Me fala do homem. Me fale dos seres humanos. E Deus diz assim: filho querido, você sabe que nós criamos o homem à nossa semelhança, e nós o criamos para a alegria, para a felicidade, para a bênção e para o bem-estar. Mas você sabe também que o homem rompeu a comunhão conosco. O homem não vive ligado a nós mais. E a consequência natural disso é morte, e é morte eterna. E Deus talvez tenha dito: e filho, você sabe que dói o nosso coração por perder eternamente os filhos, as criaturas que tanto amamos. E talvez quando Jesus falou isso, quando Deus falou, Ele pensava em você, na sua história, na sua vida, nos seus dramas, nas suas angústias. E Jesus, ao ouvir isso, Jesus diz: Pai, então fale de mim agora. O que eu sou, o que eu significo para você. E talvez o Pai tenha sorrido, e o Pai tenha repetido aquilo que disse no dia do batismo de Jesus. Quando o Pai disse: filho, você é meu filho amado, você é meu filho querido, em quem me comprazo. Ou seja, você me dá muita alegria. Você é uma coisa maravilhosa para mim, você é a grande alegria da minha existência. Porque você nasceu num mundo marcado pelo erro, pela incoerência, pelo pecado, mas você sempre manteve ligado a mim, em comunhão comigo, nunca rompeu a comunhão, nunca rompeu a conexão comigo. E você me traz muita alegria por isso, e eu fico feliz. E Jesus diz: Pai, e o que é que eu mereço? E Deus talvez tenha dito: filho, você merece a vida eterna, viver para sempre. Não só merece, mas é uma consequência natural do seu modelo de viver, a vida eterna. E ali se tornou muito nítido, muito claro para Jesus, que o homem rompido a comunhão com Deus iria inevitavelmente para a morte eterna, e que ele, Jesus, por manter-se na comunhão, na conexão com o Pai, iria para a vida eterna. Isso ficou muito claro para Jesus, ajoelhado ali no Getsêmani. É isso que Ellen White quer dizer quando ela diz que o cálice da nossa salvação tremeu nas mãos de Jesus.
E então, eu penso que Jesus engole seco, limpa o suor, enxuga algumas lágrimas e diz: Pai, então vamos realizar o nosso plano. A aniquilação eterna, que é o resultado natural do modelo como o homem vive. Eu vou experimentar isso, eu vou provar isso. Eu vou ao Calvário e vou experimentar essa morte aí que o Senhor está falando. E talvez, para a gente compreender essa negociação de Jesus com o Pai, talvez Deus tenha dito: filho, você sabe o que isso significa para você? Ellen White diz que ali no Getsemane Jesus não enxergava com clareza o futuro. Talvez Jesus tenha dito: Pai, eu sei, mas não exatamente. Mas eu vou. Eu quero. Nós precisamos. E o Pai então diz: Filho, e o aniquilamento e a morte eterna que está destinada ao homem? E Jesus diz: que caia sobre mim. E a vida eterna, que é minha, por direito, que eu conquistei com o meu modelo de vida, acredita no nome de cada ser humano. É o que alguns pregadores têm chamado de uma troca de amor. Jesus diz: a morte eterna do homem eu experimento, a vida eterna minha, acredita o homem. E foi por isso, queridos, que ali do Getsemane, após o encontro com Judas, Jesus foi ao julgamento, depois foi ao pátio de Pilatos, após os 7 julgamentos, e dali foi em direção à cruz. Será que Satanás queria que Cristo morresse? Ali, na cruz? Não. Tentou impedi-lo quando bebê, tentou impedi-lo no deserto, e tentou conduzir as coisas de tal maneira que a cruz não se realizasse, porque ele tinha alguma compreensão e uma intuição de que isso representaria a sua derrota. Mas quando Cristo disse finalmente: eu vou morrer para salvar o homem, custe o que custar para mim. Quando Jesus decide, então Satanás diz: ah é? Você quer morrer? Então você quer salvar o homem? Pois agora você vai ver, filho de Deus. Agora você vai ver, condenado. Você vai ver quanto vai lhe custar morrer pelo homem. Pois se é isso que você quer, é isso que você vai ter. E Satanás não poupou esforços, e a tortura infligida a Cristo, queridos, foi a pior espécie de tratamento que um ser humano pode suportar nessa vida. E quando finalmente Jesus foi trancado na sepultura, e o selo romano, e sabemos o papel que Roma desempenha na profecia, quando o selo romano foi colocado ali, na verdade, era o selo do dragão, para trancar Jesus para sempre. O que talvez tenha faltado, tenha sido um raciocínio mais claro para o demônio. Para entender que Jesus, como 100% homem, experimentou ali a morte eterna na cruz, mas por ser 100% Deus, ele era portador de uma morte, de uma vida eterna também. E talvez isso tenha faltado ao raciocínio de Satanás. Foi por isso que Deus não veio para ressuscitar o filho. Deus mandou um recado para o filho, pelo anjo, dizendo: diga para o filho que eu estou chamando. E o anjo disse: filho, teu pai te chama. E Cristo, com a força que há em si mesmo, pela vida eterna que há em si, ele rompe os grilhões da morte. Não por um poder ou uma vida derivada do Pai, mas porque ele era Deus. Ele passou pelo vale de sombras e morte. E queridos, hoje, nós só existimos como igreja, como um povo,
A nossa esperança só tem razão, um motivo para ser. Nós só existimos como escola, como colégio, como um grupo de alunos ou de profissionais. Nós só existimos como um grupo aqui nessa colina, na Lagoa Bonita, unicamente por causa de Jesus, pelo que Ele fez. Não fosse o que Jesus fez por nós, não haveria motivo, razão nenhuma de existirmos como igreja ou como escola. E queridos, aquilo que a cruz do Calvário não fizer por nós, nada mais o fará. Nem na vida vindoura e nem nessa vida. Aquilo que a cruz do Calvário não fizer por nós, a vida eterna, nada mais pode fazer. E aquilo que a cruz não fizer por nós, uma entrega diária a Ele, de confiança, de esperança, de certeza, nada mais o fará. Portanto, eu quero convidar você nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, a fazer uma rendição plena a Jesus, aceitando a sua cruz e fazendo dela o centro da sua vida. Há um hino, nós temos um hino maravilhoso que diz: sim, eu amo essa cruz, sobre a qual o meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Eu quero convidar você a amar essa cruz. Esse hino ainda diz que para sempre proclamaremos a cruz. Os pregadores, pastor Ranieri, talvez os pregadores possamos pensar e imaginar que nosso ministério de pregação vai se encerrar na volta de Jesus. Mas você sabe que eu penso muitas vezes, Deus, Jesus, criando e visitando outros mundos e outros planetas. E talvez ao criar, visitar outros planetas na eternidade, talvez um dia um desses habitantes de outros mundos diga: Criador, Jesus, que feridas são essas nas suas mãos? E talvez Jesus conte a eles a história do Calvário. Mas talvez Jesus diga assim: agora, se você quer conhecer essa história na versão dos homens, talvez vai convidar um de nós. Talvez diga: eu vou pedir para o Ranieri vir aqui e contar a história do Calvário sob o ponto de vista de quem foi salvo. Talvez os habitantes desse planeta digam: mas Senhor, um anjo pode contar sobre a história do Calvário. E o Criador diga: não, um anjo não pode contar sobre isso. Um anjo não sabe o que é isso. Um anjo não entende isso. Os anjos circulavam nervosamente pelo Getsemane, tentando entender o que estava acontecendo ali. Os anjos nunca poderão dizer: obrigado, Jesus, porque morreu na cruz para me salvar. Jesus nunca poderá dizer para um anjo: eu morri na cruz para te salvar porque eu te amo. Esse é um privilégio dado aos homens. Nós sabemos exatamente o que é pisar esse planeta, empoeirar os pés, angustiar a alma. Nós sabemos. E peço a Deus, oro a Deus que me dê o privilégio e a alegria de ir para a eternidade, não necessariamente pela vida eterna, mas para poder continuar dizendo para quem quiser ouvir, pelo universo infinito e a eternidade sem fim, falando do amor do Senhor, falando do seu Getsemane, falando da sua cruz. Quero convidar você nessa noite então a abraçar a cruz. Ainda que ao abraçar a cruz de Jesus, você abrace a sua própria cruz. Queridos, ainda que as coisas aqui não saiam como você planejou, ainda que as coisas não saiam como você desejou, ainda que as coisas não saiam como alguém que você ama prometeu para você, ainda que alguém quebrou uma promessa que fez a você, ainda que alguém quebrou um contrato com você, ainda que a vida não saiu necessariamente como lhe foi contado,
pelos pais, pelos pastores, pelos pregadores, ainda que a sua vida seja tão distinta e diferente de uma vida que você planejou para você mesmo, eu quero dizer-lhe em nome de Jesus, ainda assim, abrace a cruz do Senhor Jesus, porque um dia teremos a alegria e o privilégio de devolver a cruz para Ele, na troca de uma coroa de glória. E a coroa de glória, eu quero ter uma coroa de glória, não porque é de ouro ou de glória, mas porque a coroa será o direito de continuar falando do amor de Jesus eternamente. Ouça essa música. E nesse final de semana, excepcionalmente, quero fazer um convite para você. Durante a música, se você quer abraçar a cruz, se você quer entregar a sua vida a Jesus e dizer: Jesus, obrigado pela cruz, eu quero ir para a eternidade para continuar falando e cantando dessa cruz, eu vou pedir a você que se levante onde está. Evidentemente não precisará vir aqui à frente, mas levante-se onde está. Ainda nesse final de semana, a Kenísia estava dizendo: pastor, os jovens quando oram eles se ajoelham e assim eles mostram de que lado eles estão no grande conflito. É o que faremos hoje. Se durante a música você se levantar para a oração final, eu vou entender isso como uma tomada de decisão ao lado da cruz, um desejo de ir para a eternidade, para cantar e falar para sempre da cruz do nosso eterno Salvador. A cruz de Cristo, a cruz de Cristo, abraça a cruz do sofrimento, na cruz Jesus morreu para nos salvar, e Deus sofrer vai parecer pequeno ao lado do amor pleno que Cristo tem pra dar. Abraço, amor que a cruz exige, se une a quem sofreu a tua dor. Recebe dele misericórdia e graça, e pede com que faça de ti uma canção. Cristo Senhor vem nos abraçar com tua majestade, faz-nos sentir o Espírito do amor que agora nos invade. Abraça a cruz de Cristo, a cruz de Cristo, abraça a vida que vem da morte, vem ver por onde Cristo andou por nós, pois o vazio do túmulo comprova a crença boa nova que é vidas transformar. Cristo Senhor vem nos abraçar com tua majestade.
Abraça a cruz de Cristo. Oremos então. Querido Deus, nosso bondoso Pai, obrigado, Senhor, por ter falado à nossa mente, ao nosso coração, na sexta-feira à noite, no sábado pela manhã, no sábado à tarde, e agora concluímos esse final de semana contigo, pedindo ao Senhor que nos conceda a graça, o privilégio e a alegria da vida eterna, para a gente continuar falando e cantando do imenso amor do Senhor Jesus. A cruz será o grande mistério da eternidade, a grande ciência do céu, porque ali está estampado um amor imorredor, inesgotável, eterno. Está aí uma nova semana de estudos, de trabalho, com tudo que uma semana aqui nessa terra traz: angústia, medo, ansiedade, dores, perplexidade, dúvidas. Mas em cada lance dessa semana, em cada evento, em cada circunstância, ajuda-nos a voltarmos para a Tua cruz. E que a cruz seja para nós o símbolo da Tua presença, do Teu amor, da Sua graça, do Seu perdão, do Seu consolo, do Seu amparo e da Tua sustentação. Abençoa se alguém triste aqui essa noite, magoado, ferido, abandonado, traído, traída. Abençoa se alguém aqui doente, sentindo as ameaças dos anos, com o corpo já marcado pelos anos de vida. Se há alguém aqui também com crises no seu relacionamento, na família ou com algum amigo, alguém aqui lidando com uma violenta crise financeira também, que cada item da vida possa ser tocado pela compaixão do Senhor Jesus, o amor, o perdão, a iluminação simbolizados na cruz. É no nome dele que pedimos, e é no nome dele que agradecemos. Amém, Senhor.